Fazer um jogo de FPS é muito mais complexo do que parece. E olha que eu já apanhei muito para fazer um bom jogo de tiro. Mas vocês sabem, se eu apanhei foi para que vocês não apanhassem. Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer um jogo de FPS utilizando um plugin que eu desenvolvi especialmente para vocês. E sem contar que eu vou dar algumas dicas muito boas para o desenvolvimento de jogos de tiro. E fica até o final, porque eu vou liberar alguns assets que eu estou utilizando no meu novo jogo. Olá pessoas, aqui é Kelvis. Mais um vídeo que me deu muito trabalho. Se puder, deixa aquele like aí que vai me incentivar a fazer mais plugins como esse que eu vou mostrar aqui e mais vídeos como esse também. Vamos começar pelo princípio, pelo conceito de como fazer um tiro, como fazer um disparo. Eu gosto de separar em duas categorias. Temos o tiro rápido e o tiro lento. O que seria o tiro rápido? Seria aquele que a bala é tão rápida que o player não vai ver de qualquer maneira, por ser muito rápida. Então não precisamos modelar um projétil para esse tiro. E se colocássemos um projétil nessa velocidade, ele não ia funcionar. Daqui a pouco no vídeo eu vou contar o porquê. E temos também o tiro lento. O que seria um tiro lento? É estranho dizer tiro lento, mas é aquele que o player pode ver. Nessa categoria você pode colocar tipo as flechas. Uma flecha, o player quando dispara vê ela saindo do arco e chegando até o alvo. Então isso é um tiro físico. Você precisa realmente modelar um rigid body para ter essa dinâmica. Sem contar que um tiro quando é lento dessa maneira, ele também vai ser influenciado pela física, vai ser influenciado pela gravidade, ou seja, o player tem que tomar cuidado em atirar um pouco para cima para atingir o alvo. É um desafio a mais no tiro. Você faz isso utilizando física e rigid body. Agora, sobre o problema que eu mencionei. Quando estamos tratando de rigid body, nós temos um problema chamado tunneling. O que é o tunneling? Imagine que um jogo, quando está funcionando, quando está calculando as suas colisões, ele está fazendo isso a cada frame, a cada FPS, a cada physical process. O physical process ele é mais rápido do que o process normal do FPS, então já resolve um pouquinho esse problema. Mas, de todo jeito, ele tem uma limitação. E se você fizer um projétil muito rápido, pode ser que quando ele atinja uma parede, ele não calcule a colisão, porque ele está entre um frame e outro. Ele vai calcular a colisão quando o projétil já passou da parede. Então, o que vai acontecer? O projétil vai atravessar a parede. Esse é o que a gente chama de tunneling. Para resolver isso, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, limitar a velocidade, para ele não ser tão rápido assim, por isso que eu chamo dos projéteis lentos. O outro modo de mitigar um pouco mais esse problema é fazer paredes mais grossas. Porque se, por acaso, ele atingir a parede, uma collision shape, e tiver na metade e calcular, ele vai calcular como se tivesse sido feito um impacto. Isso aí vai funcionar. Mas se a parede for muito fina, o collision shape for muito fino, ele vai calcular como se ele tivesse simplesmente atravessado a parede e não vai calcular o impacto. Esse é o problema apenas com o Rigid Body. Por isso que temos o outro módulo que eu comentei, que seria o módulo de tiro rápido, que não vai utilizar o Rigid Body. Então não vai ter esse problema. Bem, vamos ver como implementar agora o tiro rápido, já que ele é o mais simples que a gente tem para implementar. Deixa eu mudar aqui a câmera. Olha aí, que chique. Agora eu estou utilizando esse aparelhinho aqui, ó, que eu criei. Veja só. Aqui eu consigo mudar as câmeras, ó. Câmera 1, opa. Câmera 2, consigo mudar para a tela. Olha aí que beleza. Não é um Stream Deck, mas já é alguma coisa. Quem sabe lá no meu outro canal eu ensine a fazer isso daqui. Vamos lá, continuando. Estou divagando nos assuntos. Vamos lá. Temos aqui o plugin que eu desenvolvi, que foi esse plugin chamado Shooter Kit. No momento que eu publicar esse vídeo, provavelmente ele já vai estar aqui no Asset Lib do Godot. Basta procurar por Ciance e ele vai aparecer aqui como Shooter Kit. Depois eu vou implementar uma versão 2D também desse controle que vai ficar dentro do mesmo plugin. Por enquanto ele está no estado de beta, ou seja, podem ter alguns bugs, então por favor, se vocês forem utilizar, me avisem dos bugs lá na página de issue do próprio Asset Lib. Voltando aqui para o 3D, nós temos aqui o Player. A primeira coisa importante para esse plugin, eu vou até remover ele aqui para mostrar para vocês ele do início, como ele funciona. Vou remover também aqui essa câmera 3D para mostrar realmente como implementar ele baseado em outro plugin que eu já mostrei para vocês aqui, First Person Controller aqui, que é o controle de primeira pessoa. Uma coisa importante nesse plugin é que eu preciso que ele esteja dentro da câmera. Por quê? Porque eu preciso que ele se mova e gire de acordo com a câmera para poder mirar e o disparo sair na direção certa. Porém, quando você usa o First Person Controller,
essa câmera já é iniciada automaticamente. Por exemplo, eu estou aqui nesse estágio, vou rodar ele aqui. Mesmo sem câmera, ele criou uma câmera para o player. Mas esse plugin aqui tem um override dessa câmera, ou seja, tem uma sobrescrita dessa câmera. Então, significa que eu posso criar aqui uma câmera 3D. Criei aqui a câmera 3D, posso posicioná-la na altura correta, que seria mais ou menos aqui. E posso dizer que essa câmera 3D, ela é uma Custom Camera do First Person. Posso clicar aqui e arrastar ela para cá. Isso significa o quê? Que o First Person já não vai mais criar essa câmera e vai utilizar essa câmera 3D aqui. Então, com isso, eu consigo vir aqui e adicionar o plugin de FPS, que é o Shooter. Shooter Kit 3D dentro dessa câmera. Ele vai ficar na mesma posição, ou seja, o tiro vai sair da posição dessa câmera. E o tiro também vai utilizar a orientação da câmera para mirar. Isso é muito importante. Depois, veja que ele tem muitas opções aqui. Depois eu vou dar uma passada por essas opções aqui quando eu estiver falando mais sobre cada um dos modos. Vou salvar aqui. E agora, o que é que precisa mais configurar para esse plugin funcionar? Mais nada. Como todo plugin que eu gosto de fazer, ele é plug and play. Colocou aqui, ele já vai funcionar. Ele já vem com alguns efeitos dele mesmo. Então, se eu der play aqui, nesse estágio, ele já vai atirar. Veja que quando ele sofre uma colisão, ele já dá um efeito de partícula do impacto. E também ele já aplica essa HUD aqui com o alvozinho, a mira. Quando você pode habilitar ou desabilitar isso, dependendo. Por exemplo, se você guardar a arma, você pode chamar esse plugin e desabilitar o tiro dele, que não vai funcionar. Outra coisa que esse plugin pode implementar também é a mira. Por exemplo, você dá um pequeno zoom para focar melhor. Bem, para essa mira, esse zoom de mira funcionar, a primeira coisa que eu preciso fazer é ter o input com o nome que você colocar aqui. Ele vem como padrão, como aim, como mira. Então, você criar um input com esse nome aqui, ele já vai funcionar. No caso aqui, nesse projeto, eu já tenho aqui o aim, eu coloquei ele como a letra E do teclado. E outra coisa que você precisa também fazer é colocar uma referência para a câmera. Igual você fez com o First Person Controller. Basta clicar aqui e arrastar a câmera como referência para cá. Salvar. Nesse caso aqui, se eu rodar agora o jogo, vocês vão ver que eu consigo mirar. Chega aqui, ó, quero dar um zoom para ali, eu clico no E. Ele já vai ampliar um pouco. E quando eu soltar, ele vai tirar essa mira. É claro que você pode utilizar isso em conjunto com outras mecânicas. Por exemplo, se ele estiver mirando, ele vai andar mais devagar. Isso é possível. No caso aqui, eu não implementei nenhum código para isso. Então, ele vai provavelmente andar na mesma velocidade que está andando enquanto estiver mirando. É interessante você usar isso em conjunto com outras também. Agora, vamos para outras propriedades aqui desse plugin. Ele tem algumas configurações que podem ser alteradas durante o jogo, ou quando você troca de arma. Cada arma pode ter propriedades diferentes. Por exemplo, a arma pode ser automática, ou seja, se você segurar o gatilho, ela vai continuar atirando dependendo de um fire cadence, ou seja, de uma cadência de tiro. Quantos tiros por segundo ela vai executar. No caso aqui, ele dá um tiro a cada 0,5 segundo. A cada meio segundo ele está atirando. Vamos ver isso daqui. Eu vou ativar o automático e colocar a cadência de tiro para 0,1, ou seja, vai ser um tiro rápido. Voltando aqui para o estágio 1, vou dar play. Lembrando, todas essas configurações podem ser mudadas de acordo. Veja só que agora tem uma metralhadora. E pode ficar o quão rápido vocês quiserem configurar. Bem, eu vou mudar agora, tirar o automático e colocar um tiro lento, ou seja, um tiro a cada 1 segundo. Vamos ver o que acontece com isso. Veja agora que se eu segurar, ele só dá um tiro. Eu tenho que soltar e clicar de novo. Mas se eu clicar rápido, ele vai continuar dando um tiro por segundo, porque é uma arma mais lenta. E isso daqui, como eu disse, vai depender muito da arma que você colocar no seu jogo. Você pode trocar de arma e, do código, trocar essas propriedades do plugin. Vamos para outras configurações dele. Eu vou colocar aqui 0,5, porque é bem lento, uma arma bem lenta. Nós temos aqui a maior distância que esse tiro pode atingir. Toda arma também tem uma distância máxima que ela pode atingir. No caso aqui, ele vem por padrão 50, você pode aumentar ou diminuir para uma arma que seja tem um alcance mais curto. Ou caso seja um sniper, você muda também aqui o zoom
para um zoom maior e então você vai ter um sniper e com a arma com maior. Lembrando, como esse modo aqui é o modo Ray Trace, essa bala sempre vai em linha reta, ela não é afetada por gravidade, é realmente um traço reto. Se você quer um projétil que seja afetado por gravidade, aí você vai ter que definir um projétil que seja um rigid body. Aí ele vai ser afetado por gravidade e por outros elementos de física, até por vento se você quiser. Nada impede de você utilizar algum tipo de física, de cálculo de física mais complexo para modificar o Ray Trace. Mas isso aí já é algo bem mais avançado que eu não vou entrar nesse vídeo. Provavelmente nem no vídeo futuro. É muito avançado mesmo fazer esses cálculos. Mas quem sabe um dia, se for necessário, eu adiciono nesse plugin aqui. Mas fora isso, nós temos aqui também qual é o Impact Effect. Aqui ele já vem com esse plugin já vem com esse Impact Effect. O que é isso? Basicamente, deixe-me colocar aqui nele. Basicamente, ele vem com um Partículas 3D, GPU Particles 3D, que dá esse efeito aqui de bem simples de faíscas. Você pode alterar para qualquer efeito de partícula. O que acontece? Precisa ser um efeito de partícula? Não, não necessariamente. Por quê? Quando ele sofre impacto, ele simplesmente vai pegar o que está nesse caminho e vai instanciar onde ocorreu o impacto. No caso aqui, como é uma partícula, ele vai instanciar essa partícula vai emitir. E no código dela, simplesmente tem que ela vai durar 1 segundo e depois vai dar um kill free. Ele não vai fazer mais nada do que isso, ou seja, bem simples esse efeito aqui. Voltando para as propriedades, vamos lá. Essas duas propriedades foram do Ray Trace, do modo de Ray Trace. Esse grupo aqui é do modo de projétil, já já eu vou voltar para ele. Vamos agora aqui para o HUD, ou seja, para o Heads Up Display. Se eu marcar isso daqui para ele não der o handle HUD, ele não vai adicionar o Heads Up Display, não vai adicionar a mira. Ou seja, você pode adicionar essa mira você mesmo, no seu próprio player, com os gráficos que você quiser. Mas se você quer utilizar o do próprio plugin, você simplesmente pode vir aqui e marcar para ele dar um handle HUD. Claro, você também pode trocar aqui qual é a textura da cruz de mira, que seria aqui, ou enquanto ele está mirando, segurando no caso aqui, no meu caso a letra E, também pode colocar uma textura diferente. No caso, imagine que tem um zoom muito grande, que seja uma sniper, você pode colocar a tela toda preta apenas com o foco, para ficar só o círculo no meio com a mira, como se fosse uma sniper mesmo. Você pode colocar isso aqui e quando ele for mirar, ele vai mostrar dessa maneira. E claro, todas essas propriedades aqui você pode trocar em tempo de voo também via código, sem problema nenhum. Bem, agora vamos falar do outro modo que eu falei, que esse é o modo mais complexo do plugin, que é o modo de projétil. Para isso, eu acabei criando aqui um projétil do tipo... Cadê ele? Aqui. Eu criei esse projeto aqui que eu chamei de Waterball. Ele nada mais é do que uma esfera simples que com alguma colisão de área. Que quando ele se chocar, ele vai adicionar um efeito, que é do mesmo jeito que aquele Impact Effect, só que ao invés de ser com aquelas faíscas, eu fiz como se fossem gotas de água aqui, bem simples. Ele vai adicionar esse efeito e vai dar um kill free nele mesmo. Ou seja, ele vai se eliminar e vai dar esse efeito que tem a mesma código daquele efeito lá de faíscas, que depois de 1 segundo ele também vai ser eliminado da cena. Como funciona esse modo? Primeiro, precisamos configurar aqui o plugin para ele ter isso. E você configura nesse ponto aqui. Você precisa de duas coisas para funcionar esse modo. Primeiro, você precisa dizer de onde o tiro vai sair. Para isso, você vai vir aqui dentro da câmera. É interessante ser dentro da câmera, porque a câmera vai girar, então é interessante esse ponto também girar. E adicionar um marker. O marker 3D, que apenas serve para marcar a posição. E é interessante você também colocar que esse ponto de spawn ser um pouco à frente do player, porque assim evita que o tiro vá surgir dentro do próprio player, o que não seria interessante. Ele vai surgir aqui. Claro, se você estiver utilizando modelagem e for utilizar um player segurando a arma em uma posição diferente, você pode determinar que esse marker vai estar na ponta da arma. Só que aí vai ser mais complicado para você usar a mira. Então eu aconselho isso para armas que não tenham tanta mira assim, como uma escopeta, uma espingarda que tem algo que tem um spread maior. Bem, colocado esse marker aqui, você vai colocar a referência dele aqui. Project
spawn marker. Colocou esse cara aqui, você agora deve determinar qual é o projétil. Claro, novamente, isso daqui é tudo modificado pelo código também. Então, quando você trocar de arma, você também pode trocar essas propriedades aqui. Bem, para isso daqui já não é uma referência, isso daqui é um caminho. Então, eu posso clicar aqui no meu Water Ball, que é o meu projétil, copiar o path dele e colar aqui. Com isso, ele já vai instanciar esse projétil e já vai lançar ele numa determinada velocidade. No caso aqui, 25. Você pode aumentar mais essa velocidade ou diminuir essa velocidade dependendo do projétil. 25 é um bom número para evitar aquele problema que eu já comentei, o problema do tunneling. E aqui tem o Projectile Count. Isso daqui, tanto o Projectile Count quanto o Spread Angle, eu ainda não implementei nesse plugin, nessa versão beta. Provavelmente nas próximas semanas eu vou implementar. Isso daqui é para o caso que tenha mais de um projétil e esses projéteis se espalhem. Isso daqui eu vou até remover da versão que eu vou colocar no Asset Story porque não está ainda implementado. Bem, a configuração que tem que se fazer é apenas essa, não precisa de mais nada. Ou seja, se eu der play aqui nesse estágio, agora eu vou ter um projétil do tipo físico. Veja que ele é afetado pela gravidade. E quando ele se choca com um objeto ou uma parede, ele simplesmente explode e solta o efeito. E como ele é afetado a física, se eu quiser atirar ele mais longe, eu vou ter que mirar um pouco acima para ele ir mais longe. Bem, agora uma dica muito importante quando vocês estiverem fazendo projéteis. Eu vou mostrar para vocês aqui algo que eu realmente apanhei bastante, e não achei muito conteúdo sobre isso. Foi bem difícil achar essa solução. O que acontecia? Às vezes não funciona a colisão, o detector de colisão. Dentro de cada projétil desse tem uma área 3D que vai colidir com alguma coisa, verificar essa colisão para poder acionar o impacto. Isso de cara não funciona se você estiver utilizando o Jolt como física, como eu estou utilizando aqui. Então, o que acontece? Por padrão, no Jolt, aqui eu vou até abrir Project Settings aqui, General, vou desmarcar aqui o Advanced Settings que vocês vão ver já dessa maneira. Quando você está aqui no Physics 3D, você vai estar utilizando aqui um engine de física, que se você colocar aqui no Advanced Settings, você vai dizer qual é. Normalmente ele vem aqui com o Default ou com o Godot Physics 3D, um dos dois. No meu caso aqui, eu instalei o plugin do Jolt e estou utilizando o Jolt Physics 3D. Nesse caso aqui, vocês vão precisar vir aqui embaixo, na física do Jolt, na configuração do próprio Jolt, 3D e marcar isso daqui, Areas Detect Static Bodies, ou seja, as áreas vão detectar Static Bodies. Por padrão, o Jolt não vem com isso acionado, ou seja, as áreas não vão detectar Static Bodies, apenas Rigid Bodies e Character Bodies. Isso é meio estranho, ele não detectar o Static Bodies, mas é coisa do Jolt. E eu demorei muito para achar essa configuração aqui, xinguei muito para poder descobrir isso daqui, porque realmente não detectava de jeito nenhum. E a detecção disso é importante para projéteis, porque os projéteis podem tanto atingir paredes quanto inimigos. Agora, a gente já viu aqui o que acontece, como disparar, mas agora, como derrubar um inimigo com isso? Simples. O que é que eu vou fazer aqui? Vamos fazer de conta que eu vou criar um inimigo aqui nessa cena. Esse inimigo aqui eu vou fazer bem rápido, eu não vou nem criar uma cena para ele. Vou apenas adicionar aqui um Rigid Body mesmo, Rigid Body 3D. Vou adicionar nele um Collision Shape 3D, colocar ele como um Capsule Shape. Vou focar nele aqui, vou chamar ele de Enemy. E vou focar nele aqui para saber onde ele está. Aqui está ele. Vou colocar ele para cá e aqui acima. Por enquanto ele está invisível porque não tem uma forma. Vamos adicionar aqui um Mesh Instance 3D. Vou colocar uma forma simples nele aqui. Ele vai ser também um Capsule Mesh. Temos aqui o nosso inimigo. Nossa, aqui um inimigo muito assustador. Uma cápsula flutuante. Eu vou colocar aqui uma cor diferente dele para a gente ver ele de uma maneira. Vou colocar o Standard Material aqui. Colocar ele aqui de uma cor azul. Um azul bem escuro assim, pronto. Temos o nosso inimigo. Vamos colocar agora nele um script. Por que um script? Eu quero que ele tenha aqui um class name, enemy, chamado de enemy. Essa classe vai ter apenas a única função, func é kill.
que ele vai se matar. Só isso. Vamos colocar aqui como um simples kill free. Temos aqui um inimigo que simplesmente vai se autodestruir. Uma coisa importante aqui para a gente detectar, como eu disse, sempre é muito bom para detecções você colocar dentro de grupos. Então vamos aqui no Node, Groups, e procurar um grupo de inimigo. Nós não temos aqui um grupo de inimigo, então o que é que eu vou fazer aqui? Criar um novo grupo. Lembrando de marcar como global esse tipo de grupo, que não seja só da cena, eu vou chamar de Enemy, o grupo dos inimigos. Coloquei ele aqui e ele já vem marcado. Salvei, perfeito, temos um enemy. Agora, como nós podemos implementar o impacto nesse inimigo? Vou aqui no script do player e vou pegar aqui o meu Shooter Kit 3D e verificar os signals dele. Ele tem um signal muito importante que é o shoot, que é quando ele atira, ele dispara esse sinal, mas ele também tem esse hit. O hit acontece quando? Quando o Ray Trace atinge alguma coisa. Então nós podemos conectar aqui e dizer, o Ray Trace atingiu algo, atingiu. Aí nós podemos simplesmente checar se esse algo, no caso aqui o body, ele por acaso is in group e o nosso grupo enemy. Se ele estiver nesse grupo, quer dizer que ele é um inimigo. E se ele foi atingido, ele vai se autodestruir. Então colocarei aqui body has enemy ponto kill. Mas lembrando, como eu disse, isso daqui é apenas e unicamente para quando você está utilizando o projétil do tipo Ray Trace, ou seja, sem projeto físico. Quando você for implementar isso daqui para o inimigo ser derrotado com um projétil físico, quem tem que detectar se atingir um inimigo ou não é o seu projétil, que seria esse cara aqui. No caso aqui, tem um código já aqui que faz aquele efeito dele quando ele atinge, mas ele é interessante também ter outro código aqui perguntando if body, mesma coisa aqui, is in group enemy. Vamos colocar aqui a mesma coisa que eu coloquei lá. Body has enemy ponto kill. Isso daqui já é o suficiente. Claro, quando vocês estiverem fazendo jogos de vocês vão colocar uma vida para esse inimigo, ou seja, vai perder uma determinada vida de acordo com alguma propriedade do projétil. O projétil tira alguma porcentagem de dano. Bem, vamos testar agora para ver se isso daqui está funcionando mesmo. Ali está o inimigo, vou chegar pelas costas dele, como se ele tivesse costas, ele é apenas uma cápsula, e vou dar um tiro nele. Inimigo morto. Agora, e se eu estivesse utilizando o Ray Tracing? Fosse uma arma com Ray Tracing, vamos ver aqui. Vou voltar aqui no Player, vou vir aqui no Shooter Kit 3D e vou nas propriedades deles e tirar o Projectile Path. Isso daqui já vai simbolizar que ele vai utilizar o Ray Trace. Vou voltar aqui no estágio e rodar. Estou aqui, vou atirar no inimigo. Inimigo eliminado. É claro, vocês podem adicionar vários outros efeitos que quiserem aqui. Por quê? Quando ele levanta esse evento aqui, ele também levanta o ponto em que ocorreu o impacto. Nesse ponto de impacto, você pode adicionar, no caso do inimigo sangrar, sair sangue, ou isso é mais por causa dele não desaparecer. Só coloquei aqui para desaparecer, mas imagina que ele cai no chão ou coisa do tipo. Isso é interessante. Ou quem sabe até adicionar um impulso nesse inimigo para ele ser jogado para trás. Isso daqui também é possível ser feito, justamente porque você tem exato ponto de impacto. E tendo o ponto de impacto e tendo o ponto onde o player atirou, você consegue gerar um vetor para o inimigo ser impulsionado para trás, adicionar um impulso no inimigo. Bem, essas foram as configurações básicas e como utilizar esse plugin. E sobre esse jogo que eu estou fazendo, é para uma Game Jam. É uma Game Jam que vai durar um mês, já é bem mais do que o último jogo que eu fiz para Game Jam, que eu levei 5 dias para fazer. Esse eu vou fazer ele bem mais elaborado, vou dar um refinamento bem maior nesse jogo. E esses assets que eu utilizei para montar esse estágio são assets modulares, são blocos modulares que eu utilizei no grid 3D. E eu vou disponibilizar de graça esses assets aí em um drive que eu vou colocar lá no servidor Discord da CNCI. Entra lá que eu vou colocar lá todos esses assets aí e outros que eu for desenvolvendo para esse jogo. E também você pode entrar lá para tirar dúvidas sobre esses plugins que eu estou colocando aqui ou qualquer outra dúvida sobre desenvolvimento de jogos. E até dar sugestões sobre vídeos para eu colocar aqui no canal. Agora, falando um pouco mais sobre esse jogo que eu estou fazendo, nos próximos vídeos que eu colocar aqui no canal, eu vou falar mais sobre esse jogo, vou mostrar o progresso desse jogo que eu estou fazendo.
E, se dependendo da opinião de vocês sobre esse jogo, quem sabe até depois da Game Jam eu vá aprimorar mais esse jogo para ele se tornar um jogo comercial. E vocês, meus amigos aqui do canal, vão ser os primeiros a jogar ele, com certeza. Mas eu conto com vocês com isso, depende da opinião de vocês. Se vocês gostarem, estiverem gostando do jogo, eu com certeza vou investir mais tempo nesse jogo para ele virar um jogo realmente que eu possa vender na Steam. Bem, e se você já usou algum dos plugins que eu já fiz aqui, ou se já usou até mesmo esse plugin que eu acabei de falar sobre ele, deixa aqui nos comentários. Eu vou gostar de ouvir se foi útil para vocês. E claro, se gostou do vídeo, deixa um like, que ajuda bastante o canal, e considere se inscrever para mais conteúdos como esse. E se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de jogos, eu vou deixar aqui na tela os links para minhas aulas de Godot, e também se você gosta de modelagem 3D, eu vou deixar os links para minhas aulas de Blender. E vejo vocês lá.